Bem-vindos a mais um episódio de Entre o Ser e o Fazer. Eu sou André Boni, terapeuta vivencial. No episódio passado, vimos como ficamos viciados em distração, mas existe algo que consome ainda mais a nossa atenção e nossa identidade, que é o nosso trabalho. Em algum momento, o trabalho parou, deixou de ser só um emprego e virou uma missão, uma fonte de identidade, um lugar onde a gente busca não só o sustento do nosso dia a dia, mas todo o nosso sentido de valor, de sentido de vida. Quando foi que a pergunta "o que você faz" ficou tão importante quanto quem você é? Hoje vamos tentar entender como isso acontece dentro de nós. Você já parou para perceber como a gente fala sobre o trabalho hoje? Antes, a gente dizia, eu tenho um emprego. Hoje a gente busca um propósito de vida. Antes, a gente fazia hora extra. Hoje a gente entrega resultados. Antes, a gente tinha um chefe. Hoje temos um líder. Essa mudança de palavras mostra uma mudança também na nossa percepção em relação ao nosso trabalho. Sem perceber, a gente começou a acreditar que o nosso valor como pessoa está diretamente ligado à nossa produtividade. É como se a gente carregasse um cartaz invisível que nos diz: meu valor depende do que eu produzo. E como essa crença aparece no nosso dia a dia? Como uma voz interna que nunca se cala. Uma voz que sussurra coisas do tipo: se você não conseguiu, é porque não deu o seu máximo. Se você parar para descansar, é porque é fraco. Se você não é bem-sucedido, o problema está em você. Dentro da filosofia existencial de Sartre, talvez ele pudesse enxergar da seguinte maneira, que nós entramos numa armadilha mental. Nós usamos a ideia de responsabilidade total não para sermos livres, mas para nos punir. É mais fácil eu acreditar que tudo depende só da gente do que aceitar que a vida tem altos e baixos, que nem tudo está sob o nosso controle. O Rogers, dentro da psicologia humanista, poderia dizer que essa voz cria uma briga interna entre quem a gente é de verdade, o eu real, que cansa, que tem limites, que não está disposto a algumas coisas, e quem a gente acha que deveria ser o eu ideal, aquele colaborador perfeito e infalível. Essa briga é a fonte de grande parte da nossa ansiedade. E aí, a gente chega num ponto crucial. A gente começa a pedir para o trabalho o que ele não pode nos dar. A gente espera que o trabalho nos dê propósito de vida, realização completa e identidade. Mas o trabalho não é isso. Quando ele não entrega essa salvação completa, a gente não pensa, esse trabalho não me preenche. A gente pensa o contrário, deve ter algo de errado comigo. Pensando num exemplo prático, imagine um personagem fictício chamado Carlos, que se dedicou anos a uma startup que ele fundou. Quando essa startup não dá certo, ele não sente só um prejuízo financeiro, ele sente que ele próprio fracassou. Sua identidade estava tão misturada com o trabalho que o fracasso da empresa virou um fracasso existencial. E como saber se isso está acontecendo com você? Existem algumas pistas que a gente pode seguir, né? Então, se você se sente culpado por descansar, se o seu humor depende totalmente dos resultados no trabalho, se você não sabe mais quem é fora da sua função profissional, se você trata metas de trabalho como se fossem mandamentos, e se o cansaço extremo, ou burnout, parece uma prova de dedicação. Ou seja, você trabalha até a exaustão, mas isso daria a impressão para o seu chefe ou para o seu líder, para a sociedade, de que você está fazendo o certo.
Esses não são sinais de sucesso ou comprometimento. São sinais de que o trabalho deixou de ser uma parte de sua vida e virou toda a sua vida. É claro que o trabalho é importante, mas ele não define o seu valor. Seu valor como pessoa é incondicional, não depende de promoções, nem de resultados, nem de produtividade. Você vale pelo simples fato de existir. Isso significa que ele não vem de fora para dentro. Não depende de um chefe te promovendo, de um cliente te elogiando, de um resultado financeiro, de uma meta batida. Não depende de você estar num dia produtivo ou num dia improdutivo. Você vale simplesmente pelo fato de existir. Pense numa criança. Ela não precisa fazer nada para merecer amor e cuidado. Ela simplesmente é. E isso já é suficiente. Em algum lugar dentro de você, ainda existe essa criança que merece ser valorizada simplesmente por existir. Carl Rogers nos lembraria que a tendência mais profunda da vida é se mover em direção à plenitude. E essa plenitude não é um prêmio para quem produz mais. Ela é um direito de nascença. É sobre se tornar mais você mesmo, não sobre se tornar um funcionário ou um empreendedor melhor. Sartre talvez pudesse dizer que a sua liberdade mais radical é justamente essa, a de se definir para além de qualquer papel, qualquer função ou qualquer performance. Você não é um gerente, um analista, um empreendedor. Você é a consciência que escolhe interpretar esses papéis. E você pode escolher parar de interpretar. No próximo episódio, vamos falar sobre o que acontece quando essa busca por significado no trabalho falha, quando a vida parece virar apenas uma lista interminável de tarefas. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Um abraço a todos e até lá!